Bom dia, damos graças ao Senhor por podermos estar juntos, ainda que seja de forma virtual, devido ao período de confinamento em que nós vivemos. E por falar em confinamento, gostava de saber como está a nossa vida espiritual. Este confinamento tem sido uma oportunidade para olharmos mais para Deus? Dou graças a Deus pela tecnologia nestes tempos de pandemia, porque a mesma serviu para levarmos a palavra de Deus a mais pessoas que de outra forma nunca teriam ouvido. É com muito agrado que vejo várias igrejas a dizer que estão a crescer em virtude disso. Por outro lado, também percebo que a tecnologia pode servir para os cristãos acomodados não se reunirem com os outros cristãos, pois o serviço é sempre entregue nos seus lares e pode ser visto na hora em que quiserem, uma espécie de Uber Eats espiritual. O streaming das celebrações deve ser então encarado como uma exceção das exceções e não como uma ferramenta sempre disponível para quando nós quisermos. Se formos a ver bem, o espírito da adoração não é a mesma coisa e nem existe o espírito de comunhão congregacional. Desejo apenas dizer àqueles cristãos que já têm ou irão ter as instalações abertas das suas igrejas que não se reunir presencialmente não é saudável para as suas vidas, sendo mesmo, inclusive, prejudicial. Como também terá um impacto negativo na vida espiritual dos nossos filhos, caso tenhamos. Falamos da problemática das escolas fechadas no crescimento das crianças, mas temos falado muito pouco no quão prejudicial pode ser as igrejas também estarem fechadas no crescimento espiritual das crianças júniores e adolescentes. As igrejas têm sido muito responsáveis em tomar todas as medidas da DGS, como também a fechar as suas instalações, não porque são obrigadas, mas por uma questão de bom senso e de responsabilidade. Por tudo isto, deixa-me perguntar-te, tens crescido espiritualmente? Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 até ao versículo 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 até ao versículo 10. Relembrar que no capítulo anterior, o apóstolo Pedro terminou a falar de dois assuntos. Em primeiro lugar, precisamos viver uma vida de santidade ao estarmos mais ligados a Cristo. Em segundo lugar, a nossa salvação está intimamente ligada à pregação do Evangelho, ao poder da palavra de Deus. Só há salvação quando há pregação do Evangelho. Neste capítulo 2, Pedro mostra-nos mais em pormenor o que significa ter uma vida ligada a Cristo, o que significa uma vida de santidade, e isso levar-nos-á certamente a despir de algumas coisas e agarrar-nos também a outras. Vamos então olhar para o versículo 1. Portanto, despojando-vos de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda a sorte de maledicências. A palavra aqui, logo no início do versículo 1, portanto, é uma conjunção que liga ao que foi dito anteriormente no capítulo 1 para concluir então uma ideia que previamente tinha sido dita. Dessa forma, podemos ver que quem está em Cristo deverá desligar-se de algumas coisas para ligar-se a outras coisas bem melhores para viver uma vida que agrada a Deus. Por isso, reparemos logo no início também, despojai. A ideia aqui é retirar, despir. E o cristão deve retirar o quê? Antes de avançar, reparar que Pedro é sempre muito enfático. E daí dizer retirar tudo ou toda. Isto mostra-nos que deve ser sem qualquer tipo de exceção. Devemos retirar tudo. E o primeiro aspecto que nós devemos retirar é o quê? Toda a maldade. Então, a ideia aqui é deixarmos de causar mal, dor ou sofrimento nas outras pessoas, mesmo que elas nos tenham feito mal. Responder ao mal com o mal é afirmar que a nossa justiça é superior à justiça de Deus. Eu preciso de responder àquela pessoa porque talvez a justiça de Deus não seja suficiente para aquelas pessoas. Um bocadinho a ideia de Jonas, que não queria levar a palavra do Evangelho ao povo de Nínive, que era o povo adversário, porque talvez Deus manifestasse graça para com as suas vidas, quando eles, na verdade, mereciam castigo. Então, precisamos de ter cuidado com isso. E daí é muito importante o desafio em Romanos, capítulo 12, que nós encontramos: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Devemos também nos despedir de todo o engano, isto é, levar as pessoas ao engano, mentir para retirarmos vantagens, dar a aparência de verdade apenas para enganarmos as pessoas. Devemos também deixar isso de lado, deixar de lado a hipocrisia, fingir ser o que não é, dizer uma coisa e fazer outra, um bocadinho à semelhança dos fariseus. Inveja, desejar ter algo que os outros possuem,
Se repararmos, a inveja afirma que aquilo que Deus nos dá não é bom. Talvez Deus não saiba ser o Senhor das nossas vidas. Então a inveja afirma que Deus não é bom para mim ao ser bom para os outros. Devemos também deixar de lado a maledicência, a ideia de falar mal da vida dos outros, falar mal nas costas das pessoas. Tiago capítulo 4, versículo 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Então aqui a ideia não é só falar mal nas costas, porque também há o outro lado que diz, o que eu tenho a dizer eu digo, e o que eu vou dizer eu digo na cara da pessoa, nos olhos da pessoa. Isso normalmente é fruto de orgulho e vai dar má educação. Creio por isso que aquilo que mais destrói os relacionamentos é a maledicência, tendo inclusive a capacidade de minar amizades, famílias, inclusive igrejas. Por outro lado, alguém com maturidade cristã ama tanto a Deus que deixa progressivamente de falar da vida das pessoas para falar com Deus sobre a vida dessas pessoas, aprendendo então a orar pelas suas vidas. Lembra-te, o que falas às escuras do teu próximo irá determinar o teu amor por ele. Não há melhor maneira de falarmos sobre as pessoas do que estarmos com a boca do pó intercedendo por elas. Então que nós cristãos sejamos conhecidos, não por falarmos mal da vida dos outros, mas por intercedermos por essas vidas a Deus, colocando nas suas mãos, sabendo que Deus faz aquilo que é correto. Ao deixarmos então algo, devemos também agarrar a outras coisas. Versículo 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Nós temos uma bebé, como muitos sabem, a Isabel, e quando chega à fome, ela fica desesperada e a única pessoa que ela quer é a mãe, pois sabe que terá sempre alimento disponível a qualquer hora. Felizmente não se tem lembrado muito de à noite acordar para comer. Pedro aqui faz uma comparação. Tal como os bebés desejam ter o seu leite, assim devem também os cristãos desesperar pelo verdadeiro leite espiritual. E o que é este leite espiritual? Está ligado então àquilo que vem no capítulo 1. Então deve ser entendido como a palavra de Deus, porque era essa a tónica do capítulo 1. Outro aspecto importante também a notar é que se no capítulo 1, versículo 23 a 25, vemos que é através da pregação da palavra de Deus que nós podemos ser salvos, aqui vemos que é através da palavra de Deus que nós podemos crescer espiritualmente. Não há crescimento espiritual sem a palavra de Deus. Pode haver bom entretenimento, pode haver bom convívio, bons eventos e outras coisas mais. Mas se não houver palavra de Deus, então não há nada que possa produzir crescimento espiritual nas nossas vidas. E mais, a pregação até pode ser boa, mas se nós não estudarmos a palavra do Senhor nos nossos lares, se nós não vivemos uma vida de intimidade com Deus, não haverá crescimento espiritual. Então é preciso conhecer a palavra, é preciso estudar a palavra. Embora, como disse John Piper, o objetivo não é dominarmos a palavra, mas é que ao estudarmos, deixemos que a palavra domine as nossas vidas. Versículo 3. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então a ideia do versículo é mais a ideia de agora que provaram que o Senhor é bom, dispam-se de algumas coisas e agarrem-se a outras. Então Pedro trouxe àqueles cristãos um texto muito conhecido de Salmo 34, versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Então a ideia é esta. Se não vives e se não te achegas a Deus diariamente, certamente não perceberás a sua bondade. Se olhares para os mandamentos de Deus sem primeiro te agarrares a Ele, vão parecer que esses mandamentos são pesados. Por isso nós precisamos de amar a Deus, precisamos de amar aquilo que Cristo fez na cruz para termos o desejo ardente de obedecermos cada vez mais ao Senhor. Versículo 4. Chegando-vos para Ele Cristo, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então Pedro, logo no início deste versículo 4, desafiou aqueles cristãos que sofriam perseguição a chegarem-se diariamente a Cristo. A ideia no original é muito mais intensa do que aquela que pode parecer numa primeira análise. A ideia no original mostra-nos que devemos permanecer em Cristo ao termos uma relação de grande proximidade. A ideia do permanecer é algo que deve ser contínuo
e não apenas num único momento ou até apenas aos domingos e quintas-feiras? Porquê permanecer em Cristo? Porquê chegar a Cristo? Ao termos um relacionamento com Cristo, que diferença fará isso nas nossas vidas? Diz-nos o texto que as nossas vidas serão fortalecidas, serão edificadas. Cristo, ao longo do Novo Testamento, foi sendo apresentado como a água viva e o pão da vida. Neste versículo, Pedro apresenta-nos como Cristo sendo a pedra, um conceito muito conhecido para aqueles cristãos judeus, para apontar que Cristo era o Messias prometido. Pedro apresentou também Cristo como sendo a pedra que vive. E ao vermos Jesus como sendo a pedra, devemos ter em mente dois conceitos associados. Pedra de tropeço, e nós já iremos ver o que é que isso significa mais à frente, como também pedra angular. Quando Jesus é a nossa pedra angular, as nossas vidas irão crescer espiritualmente. Mas o que é que significa pedra angular? Salmo 118, versículo 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se pedra angular. Mais tarde, Paulo também usou esta expressão em Efésios capítulo 2, versículo 20. Todos os edifícios têm uma pedra angular. E esta pedra é fundamental para o edifício não cair. Toda a construção depende da firmeza e da qualidade desta pedra. Pedro diz-nos assim que Jesus Cristo deve ser a pedra angular nas nossas vidas e na vida da Igreja. Jesus, ao contrário daquelas pedras que nós conhecemos, é a única pedra angular que tem vida, que dá vida. Isto mostra-nos claramente que somente em Jesus há vida espiritual. Somente em Jesus nós conseguiremos permanecer firmes. Vejamos isso mais claramente no versículo 5. Também vós mesmos, plural, como pedras, plural, que vivem, sois edificados, plural, casa espiritual, para serdes, plural, sacerdócio santo, a fim de oferecerdes, mais uma vez o plural, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, uma singularidade. Então, em Cristo há vida e vida em abundância. E quem está ligado a Cristo receberá vida e vida espiritual. Por isso não há outra hipótese de recebermos vida espiritual se não estivermos ligados a Cristo. Neste versículo 5 vemos também muita pluralidade e uma singularidade. Vejamos, nós não somos igreja quando estamos sozinhos. Nós somos igreja quando estamos ligados uns aos outros e quando estamos alicerçados em Cristo. Somos templo do Espírito Santo se houver pedras unidas umas às outras. Vimos a quantidade de plurais existentes, formando assim uma singular casa espiritual por meio do Senhor Jesus Cristo, que é a pedra angular. Somos pedras vivas, alicerçadas na pedra viva, formando um edifício vivo que é a Igreja. E ao sermos esta casa espiritual, as nossas vidas serão edificadas, até porque toda a pluralidade em Cristo transforma-se em unidade. Quantas vezes nós não ouvimos alguém a dizer, eu sou Igreja? Será que nós virtualmente somos Igreja? Ou representamos a Igreja local? Então a expressão, eu sou Igreja, ela não é verdadeira. Quanto muito, então, nós representamos a Igreja de Cristo. Em todo o lado que nós passarmos. Só há Igreja quando houver um corpo. A Igreja significa a assembleia de irmãos reunidos fisicamente. E este corpo tem que ter uma cabeça, e esta cabeça é Cristo. Só há Igreja, então, quando estivermos ligados a Cristo. E a consequência disso é estarmos ligados, então, uns aos outros, e dessa forma iremos crescer espiritualmente. Um cristão sem igreja nunca terá um crescimento saudável. Nunca. Um cristão sem igreja não crescerá espiritualmente, como passará a criticar tudo e todos, como a dizer mal de tudo e todos, porque não entende a graça, a misericórdia e o perdão de Deus para consigo e como deve manifestar com a vida das outras pessoas. Pensemos então, teremos tido o crescimento espiritual na nossa vida? Como é possível então ver esse crescimento? Como é que eu posso ver se estou a crescer espiritualmente? Através, reparemos no versículo, dos nossos sacrifícios espirituais, através do fruto que nós damos, que de facto é a melhor forma, o melhor teste que nós podemos fazer se nós estamos a crescer espiritualmente. Agora, o que serão estes sacrifícios espirituais? No Antigo Testamento era necessário haver sacrifícios de animais para haver então perdão de pecados. Jesus, sendo o sumo cordeiro, foi até à cruz
verteu o seu sangue para oferecer dessa forma o sacrifício perfeito. Nós, então, não precisamos de fazer mais sacrifícios expiatórios, porque o sacrifício de Jesus foi suficiente. Nós devemos, sim, segundo o texto, apresentar sacrifícios espirituais, os quais refletem a gratidão por aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Então, que sacrifícios serão estes? Vamos então olhar para a palavra. É a palavra que deve dar resposta à própria palavra. É a palavra que deve interpretar a própria palavra. Então, devemos oferecer o nosso corpo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Irmãos, peço-vos, pelo amor de Deus, que ofereçam os vossos corpos como ofertas vivas, santas e agradáveis. Este é o verdadeiro culto que lhe devem prestar. Então, quando nós queremos oferecer ao Senhor algo, nós damos tudo aquilo que há em nós. Oferecemos dessa forma o nosso corpo. Oferecemos também o louvor dos nossos lábios. Hebreus 13:15. Ofereçamos, portanto, continuamente o nosso louvor a Deus como sacrifício por intermédio de Jesus. Isto é, ofereçamos-lhe as nossas palavras de louvor, confessando a fé que temos nele. Então, nós precisamos, para crescer, de também oferecer o louvor. E quando nós prestamos louvor a Deus continuamente nas nossas vidas, isso é resultado de um crescimento espiritual. Ofereçam também as vossas obras, ou as nossas obras. Hebreus 13:16. Não se esqueçam de praticar o bem e de repartir com aqueles que não têm nada. É com estes sacrifícios que Deus fica satisfeito. Então nós percebemos que estamos a crescer espiritualmente quando nós temos um desejo de ajudar aqueles que nada têm. Oferecer também as nossas ofertas. Oferecer também os nossos dízimos. Filipenses capítulo 4, versículo 18. Eu possuo tudo em abundância. Agora que recebi tudo o que me enviaram por meio de Epafrodito, tenho mais do que necessário. Essa oferta foi como o perfume de um sacrifício que Deus aceita e lhe agrada. Então, precisamos também de continuar a oferecer ofertas para a Igreja, para que a Igreja também possa continuar com os seus ministérios. Devemos também oferecer o louvor das pessoas que se convertem através do nosso testemunho. Às vezes as pessoas dizem, eu levei 20 pessoas até Cristo. Romanos 15:16. Tenham a missão sacerdotal de anunciar a boa palavra, a boa nova de Deus, para que os não-judeus sejam apresentados ao Senhor como oferta agradável e santificada pelo Espírito Santo. Então precisamos de, ao levar a mensagem, atribuir sempre todo o crédito, todo o louvor a Deus que converte pessoas. Então temos oferecido a Deus estes sacrifícios espirituais, corpo, louvor, ofertas, obras e testemunho. Jesus é a pedra angular e todos os que se chegam a Ele serão edificados, irão crescer espiritualmente. E este crescimento é visível através destes sacrifícios espirituais. Temos nós então refletido estes 5 aspectos? Se de facto então somos salvos, temos que saber que a nossa vida será diferente. Um contraste absoluto com aqueles que não são cristãos. Porquê? Versículo 7 e versículo 8. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Então Pedro citou mais uma vez as Escrituras, Isaías 8:14. Mostra-nos que Pedro enchia-se diariamente da palavra de Deus e comunicava diariamente essa palavra com as outras pessoas. E a ideia destes 2 versículos é esta. Jesus está sempre no caminho das pessoas. No caminho, por ser o único caminho para o Pai, João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou no caminho individual, como pedra de tropeço, para aquelas pessoas que não querem seguir a Deus. Isto é, Jesus será condenador daqueles que desobedecem a Deus e que não querem nada com Ele. Por isso, que caminho nós queremos tomar? O caminho onde Jesus é o único caminho, ou o caminho por nós mesmos, o caminho largo, onde Jesus irá ser a pedra de tropeço? Só há então uma maneira de Jesus ser o nosso caminho, o único caminho. É através de confiarmos nele de todo o nosso coração, pedimos perdão pelos nossos pecados e ter fé que Cristo foi à cruz no nosso lugar. Sabendo que há pessoas que ainda não andam no caminho de Deus, há então uma urgência para as nossas vidas. Há uma urgência para cada um de nós. Há um propósito para sermos igreja. Versículo 9 até o versículo 10. Vós, porém, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, quando Jesus dá vida aos cristãos, isso será visível. Porquê? Porque nós somos, segundo este texto, eleitos por Deus. Precisamos saber que, tal como Deus escolheu a nação de Israel para ser o seu povo, assim Deus também escolheu pessoas de todas as tribos, de todos os povos, de todas as nações, para formarem a sua igreja. Deus escolheu-nos com base na sua graça e na sua misericórdia. O facto de Deus escolher alguns, não estou a quantificar, para serem salvos, não nos deve fazer chocar. Deve-nos fazer chocar, sim, o facto de Deus estender a sua misericórdia para com pessoas que nada merecem. E é isso que nos deve fazer quebrar. Deus estende a sua graça, a sua misericórdia para connosco, sem nós nada merecermos. Diz também o texto, nós somos sacerdotes reais. Os cristãos, então, além de serem escolhidos por Deus, são também sacerdotes reais. Significa que os cristãos têm acesso a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Têm o privilégio de servir ao Rei dos Reis. Têm a bênção de pertencer e de servir à sua igreja. Tal como nós, e tal como os sacerdotes no Antigo Testamento, nós temos servido a igreja com excelência. Nós teremos servido a igreja com excelência. Creio que estou a generalizar. Voltamos ao tempo de Caim, em que nós guardamos o animal aleijado para servir a Deus e ficamos com as coisas boas para gozarmos para nós. Temos perdido ao longo de muito tempo a excelência no serviço a Deus. Contudo, Deus não está interessado nos nossos restos. Deus quer que o sirvamos com excelência. Se estás a pensar em entregar a Deus aquilo que te sobeja, o teu tempo que não serve para ninguém, guarda isso para ti. Deus não está interessado nos teus restos. Diz-nos ainda o texto que nós somos santos. Nós somos santos, isto é, fomos separados por Deus e para Deus. Somos nação santa porque através do nosso viver devemos mostrar quem Deus é. A Bíblia chama então isto de processo de santidade. E o nível de santidade revela então o estado de gratidão do nosso coração por aquilo que Cristo fez na cruz. Somos também propriedade de Deus. Os cristãos são propriedade de Deus. Nós somos de Deus. Isso deve-nos chegar. Muitos de nós ainda sofrem com o problema da rejeição das pessoas e do próprio mundo. E temos de saber uma coisa, sinceramente. Quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o mundo irá nos rejeitar. Porque escolhemos coisas e caminhos que ao mundo parece ridículo. Lembra-te, a vida não é sobre quantas pessoas nos rejeitam. A vida é sim sobre quanto Deus nos aceitou. Não nos preocupemos com aquilo que as pessoas dizem de nós. Preocupemos-nos sim sobre aquilo que Deus tem a dizer sobre nós. Até porque é com Ele que nós vamos viver uma eternidade. A vida é muito mais fácil quando é vivida em comunhão com Deus. Vimos então até agora que nos devemos chegar até Deus para sermos edificados. E ao sermos edificados, oferecemos sacrifícios espirituais como igreja que somos. E somos a igreja porque fomos eleitos por Deus para sermos sacerdotes e vivermos de um modo santo. Afinal, nós somos povo de Deus. Para que tudo isto? Qual o objetivo final enquanto estivermos aqui na terra? A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o nosso objetivo não deve ser mudar a vida dos outros. Devemos ter, sim, como objetivo mudarmos as nossas vidas e anunciarmos aquele que pode mudar a vida das pessoas. Nós proclamamos a mensagem, mesmo que alguém não se converta, o nosso objetivo é espalhar a palavra, espalhar a glória de Deus para com todas as pessoas. E só há bênção plena quando nós anunciarmos o Evangelho. E o Evangelho é Cristo. Teremos então nós orado pelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo? Temos nós orado por oportunidades para falarmos do Evangelho? Quem não cresce espiritualmente não sente desejo de ver vidas convertidas. Temos nós desejado ver vidas a serem salvas? Temos nós partilhado o Evangelho com as pessoas que estão ao nosso lado? Temos nós falado de Cristo, inclusive nos nossos lares? A palavra diz-nos que nós fomos chamados para anunciar o Evangelho. Eu continuo a acreditar que Deus salva pessoas. Somos pedras vivas para sermos pedras que falam uns aos outros. Estaremos nós a crescer? Vamos orar. Bom Deus e nosso Pai, nós estamos gratos, Senhor, pelo Teu amor e o Teu cuidado para connosco. Obrigado por Cristo, Senhor,
porque Ele deu a sua vida para nos salvar. Obrigado também por Cristo, porque através dele nós podemos continuar a crescer. Obrigado por Ele ser a nossa pedra angular. E ajuda-nos então a oferecermos sacrifícios espirituais e a termos um desejo ardente de levar esta mensagem a todas as pessoas. Perdoa-nos pelas vezes em que o nosso orgulho fala mais alto, em que nós ficamos tão cómodos, tão satisfeitos com a nossa vida e que esquecemos o propósito para o qual nós fomos salvos por Ti. Perdoa-nos também pelas vezes em que nós queremos fazer da espiritualidade uma refeição e não uma vivência, Senhor. Que cada um de nós possa então olhar para Ti e dizer: Senhor, reina na minha vida, reina na minha família, reina na igreja e ajuda a que mais pessoas sejam convertidas a Ti. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito obrigado então a todos aqueles que estão presentes. Já sabem, se houver alguma dúvida, podem sempre colocar nos comentários ou enviar uma mensagem. Como também, se alguém tiver a passar por algum problema de alimentação, podem enviar também uma mensagem privada e nós certamente iremos fazer chegar, independentemente do lugar onde estiver no nosso país, nós arranjaremos uma forma de poder ajudar-vos neste momento difícil. Que Deus muito vos abençoe. Amém.